quanto sufoco pra gravar hoje, Jéssica. Hoje foi difícil. Eu Caramba. desconfio, Tadeu Rodrigues, que essa dificuldade é porque hoje faz 1 ano que o Bolsonaro foi eleito. Nossa, Então, eu desconfio a disso também. energia Puts. não é boa. A galera saiu pra votar no dia sim de fazer cocô. Acho que tá com uma energia tá com uma energia zoada. zoada. Não tá sendo legal. Pra você que tá ouvindo a gente, foi muito tumultuado a gente conseguir gravar, mas a gente tá muito feliz que deu tudo certo. E cá estamos de novo, começando uma temporada especial. Começando uma temporada nova, temporada de contos. Vamos falar sobre contos, esse gênero que, por vezes, ele é subestimado na literatura. É um gênero que nem todo mundo gosta, nem todo mundo conhece. A prateleira fica lá no fundo, nas livrarias. Mas a gente valoriza, né, Tadeu? Sempre a gente vai ter 4 ou 5 convidados falando sobre livros de contos, falando sobre o processo de criação dos contos, contando um pouco de como é enxergar a vida através de uma história diminuta, né? Menos que uma novela, menos que um romance, conseguir condensar tudo isso. E a temporada com nome especial, então, temporada especial Contos Apenas. Você tá muito louco. Vamos anunciar a nossa convidada, vai? Vamos anunciar quem é, Jéssica? É a Lorena Otero, que acabou de lançar fresquíssimo O Osso de Baleia. O primeiro livro dela é um livro de contos, saiu pela Quintal Edições. Seja muito bem-vinda, Lorena, que é jornalista, redatora e escreve aí muito sobre corpo nesse primeiro livro. Bem-vinda, Lorena. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Jéssica e Tadeu, pelo convite. É uma honra estar aqui no Rabiscos. Poxa, muito legal. Eu li seu livro, eu fiquei encantado com ele mesmo. Ele já começa com 2 pés no peito, né? O conto, qualidade de vida, já é um soco na cara, assim. E eu até anotei vários contos que eu gostei muito, assim. E eu queria saber que você apresentasse o livro pro nosso ouvinte, contasse um pouco de onde surgiu a ideia, como que foi esse boom que você falou, não, quero passar esses contos pro papel, quero publicar. Bom, pessoal, o Osso de Baleia é o projeto mais importante da minha vida até agora. E eu tenho a sensação de que eu passei um monte de coisa, às vezes ruins, né, na sua maioria das vezes, para eu poder ser capaz de contar essas histórias que estão reunidas nessa obra. São 19 histórias que falam de diferentes aspectos sobre pressão estética, acessibilidade para as pessoas gordas, o efeito das dietas e uma cobrança excessiva para uma aparência ideal. Então, cada um traz uma ótica dentro da perspectiva do protagonista de cada conto. Tá, Lorena, eu queria entender como é que você achou essas múltiplas vozes, né? Porque ali você trabalha com várias personagens e elas são muito diferentes entre si, né? Cada uma vivencia um tipo de situação e nós, que somos mulheres gordas, sabemos que são muito recorrentes, né? Então eu contei ali que eu vivi já pelo menos umas 10 das 18. E aí eu queria saber como é que foi, assim, encontrar essas vozes, como é que você buscou isso, como é que foi esse encontro com essas personagens? Bom, eu acredito, né, que poucas coisas tocam mais a gente do que uma história. Quando a gente consegue contar um caso, ou contar até por meio de exemplos, a situação fica muito mais tangível. E era esse o meu objetivo quando eu escrevi O Osso de Baleia, tornar essas experiências, muitas delas que eu vivi, mais tangível. Porque dentro da militância, Jéssica, você vai saber disso até melhor que eu, às vezes eu noto que há uma dispersão da atenção quando a gente se repete nas nossas lutas. Então, eu encontrei essas vozes como forma de legitimar e levar para um outro nível de compreensão, assimilar em forma de história, mais do que em forma de experiência. Então, para encontrar essas vozes, eu fiz um exercício para saber como que cada uma daquelas situações teria mais impacto, sobre qual perspectiva ela teria mais impacto se retratada. Então, igual para citar o conto que o Tadeu citou a princípios, né, que é a qualidade de vida, precisava de ser uma mulher magra, neurótica contando. Não dava para ser uma mulher emagrecida, né? Para ser melhor. Neurótica contando. Ele não caberia se fosse no lugar de uma mulher gorda. E aí fui fazendo esse exercício para todas as histórias para que elas tivessem essa sensibilidade.
Eu acho interessante que a alegoria que você usa, assim, é uma característica muito forte, né, dos contos e das crônicas, quando você faz um distanciamento, às vezes, muito até demasiado no sentido alegórico mesmo, mas no sentido íntimo de dor, de sofrimento, tão próximo, né, do que o escritor pode ter pensado, do que é, o leitor pode se identificar, né? Por exemplo, em relação ao conto Coragem, que eu gostei muito também, né, que ela tinha um problema é, intenso dentro dela e tinha o medo do besouro, né? Que eu achei muito legal, assim, que o medo e a vergonha que ela tinha do corpo, às vezes o próprio marido, não acender a luz, e quando deu esse. Tô falando desse conto específico porque eu acho que ele representa bem os outros, assim. Que quando ela se vê numa situação exposta, não vou contar tudo também, mas quando ela se vê numa situação exposta, ela, ela termina de um jeito muito legal, falando: olha, talvez a minha fraqueza, que seja o besouro, não seja tão mal assim, não seja tão inimigo meu assim. Então, eu acho que essa força motora que você tem de ter o lúdico de um lado e ao mesmo tempo ter o íntimo do outro, dá muita força num livro, assim. Você tem hábito de ler livros assim? Como que você construiu essa estrutura narrativa? Primeiro, obrigada, Tadeu, estou honrado com esse seu feedback, porque Imagina. eu ainda estou me acostumando com esse tipo de retorno, porque é muito gratificante. Mas, para citar a Fernanda Young, né, que a gente ainda está esperando, Uhum. escrevo porque li. Então, toda a minha formação literária, ela se iniciou com contos. A primeira coisa que eu comecei a ler depois que eu abandonei Infanto Juvenil foram contos. Comecei com Luiz Fernando Veríssimo, passei por João Baldo Ribeiro, que são os maiores contistas brasileiros, na minha opinião. E essa estrutura narrativa ficou muito fixada na minha memória desde muito cedo, pelo impacto, né, que ela causa e pela assertividade, porque muito brevemente ela te envolve, te arrebata e é eterna, fica com você, né? Sim, e eu tava pensando, eu li o livro também antes, né, no Prelo, e eu achei que você. É bem isso, você passeia por diferentes personagens, mas sem ser um livro panfletário, né? Então é um livro que fala de gordofobia, de pressão estética, mas não é um livro que é uma cartilha ou que é um Exato. ame-se acima de qualquer coisa, mas que bota o dedo na ferida e expõe isso. Contudo, ele traz várias mensagens que são empoderadoras, como por exemplo no conto Sentença, né? Que daí é ali uma apropriação da própria vida e do próprio tempo, e uma forma de Uhum. vencer o medo e deixar de ceder às pressões, e enfim, aquilo que é criado em torno de uma pessoa gorda. E aí eu queria saber como é que foi esse processo para você enquanto pessoa, assim, como é que foi botar isso tudo no papel e agora jogar isso na rua, botar isso pro mundo? Bom, Jéssica, igual o Tadeu tinha dito sobre coragem e você disse agora sobre sentença, eu acho que é uma coisa que aparece em todas as histórias do livro, essas pessoas estão sempre por um fio. E é como eu sempre me senti na pele de uma pessoa gorda, por um fio. Porque ou você está sempre no holofote, ali, ao bel prazer da opinião das pessoas, ou você está sempre por um fio da sua própria consciência, porque você acha que você nunca está fazendo bastante, ou que sempre deveria, uma coisa que você deveria estar fazendo. Isso antes, claro, de toda a iluminação, né? E, para mim, colocar isso no papel foi uma forma de exorcizar algumas dessas questões e encontrar um ponto de contato para me apoiar, porque enquanto eu estava criando essas personagens, eu encontrei companhia, porque quando é estranho dizer isso, mas porque são pessoas que não existem, mas quando eu criei, por exemplo, a Diana, que é a protagonista do conto Sentença, que foi a primeira coisa que eu escrevi na minha vida, não era só eu mais que estava passando pelo problema do elevador, era eu e a Diana. E aí, a partir do momento que essas pessoas foram se transformando numa turminha, elas me deram muito amparo. Então, para mim, esse processo de colocar isso tudo no papel foi um processo de fortalecimento. Dentro dessa linha ainda, é, de fortalecimento, você acha também que gera, eu sinto em alguns contos, até no Sentença, né?
que ela termina falando o que eu vou fazer na minha hora livre, talvez eu faça uma academia, né? Ou o Conto Barato também, que é um diálogo muito legal, que ela tá pensando o que o outro vai pensar dela, e ela fala, nossa, ele vai encontrar alguém mais legal do que eu, né? Eu acho que essa mescla, né? Teve aquele conto também que ela é madrinha de casamento, como é que chama? O Olhar, eu acho, que ela vestida azul e tal, que ela fica naquele martírio de como estar nessa festa. Como que você vê uma autocrítica, ou se há, eu sinto que há, mas ela existe, assim, no sentido de, às vezes eu crio uma situação, preciso enfrentá-la, ou essa situação ela é exposta o tempo todo, te batendo o tempo todo, que faz você criar em algum certo espaço na arte, assim? Eu acho que é meio pelo seu segundo caminho, tá vendo? Porque existe uma crítica, mas eu tenho dúvidas em até que ponto ela é uma autocrítica. Porque ninguém passa por esse processo de martírio voluntariamente. Eu acho que é toda uma construção que te leva por esses caminhos. Você não se autodeprecia por vontade ou por inclinação. Eu acho que é uma construção que é feita para que você se martirize, se questione, se diminua, porque esse movimento de diminuição do corpo gordo, ele é tanto físico quanto moral, porque o tempo todo a pessoa gorda, ela é levada a achar que ela é menos por ser gorda, o que é um paradoxo, né? Então, é mais por esse segundo caminho de jogar luz sobre esses questionamentos para que as pessoas que talvez não estão dentro daquela situação entendam que há pessoas passando por esses questionamentos. Sim, eu fiquei pensando aqui, como é que é isso para você, enquanto uma escritora, foi tomar a decisão de falar que é um livro sobre a questão da pressão estética, sobre a questão da gordofobia? Porque se você não falar e você esbarrar no livro na livraria, e ele é só um livro de contos, e aí essas questões estão ali e passam subentendidas ou não, ou escancaradas, mas elas estão ali. Foi uma decisão consciente vender o livro com essa marcação? Ou foi uma coisa que você falou, não, vai ter que ser por esse caminho, é o momento de falar disso? Como é que foi isso para encaixar o livro nesse viés mercadológico? Eu acho que ele tem um nicho, né, obviamente, e eu espero de verdade que ele alcance a militância, porque eu acho que, eu tenho, né, pretensiosamente falando, eu acho que ele tem muito de representatividade, mas eu também acho que ele funciona fora da militância, assim, sendo classificado apenas como um livro de contos, porque a minha intenção, né, o Tadeu é uma pessoa magra, né, que eu vi foto só de rosto do Tadeu. O Tadeu é uma pessoa linda, você não tá entendendo. Não porque ele é magro, mas é que você falou que você não viu ele, assim, você precisa ver. Eu queria só te falar isso. Brasil, vocês precisam ver o Tadeu. É isso, pronto, falei. Nada, pô, nada. Gente, vamos fazer videocast, então, pelo amor de Deus. É o projeto, eu vou transformar ele num booktuber gostosão. Eu tô trabalhando Crossfit nisso. literário. Crossfitter literário. Nossa senhora. Mas eu roubei a tua fala, desculpa, é que eu não aguentei. Falou, Tadeu, a pessoa fala, Tadeu, que isso? Tadeu, ele tá aqui. Ele é uma pessoa padrão. Ele é a pessoa que se encaixa naquilo que a gente mais odeia. Eu sou que é o padrão. contraponto. Ele é o contraponto. Ele é um homem hétero, branco, classe média. Nossa senhora. E ele é legal, né? O que dificulta tudo, né, gente? Ele é legal. Ele desaba, assim. Você fala assim, nossa, eu odeio todos os homens. Você fala, não, mas o Tadeu não dá pra odiar. E é isso. Ai, tô com vergonha. Mas desculpa eu ter te interrompido. O Tadeu é uma pessoa magra. Imagina. Então, Sou magro. Então, porque esse é o objetivo, que se ele for apenas assim, colocado num contexto apenas como livro de contos, a ideia é que uma pessoa magra não se sinta afastada por ele, porque uma impressão que eu tenho, às vezes, dentro da militância, é que a gente se repete para os mesmos grupos, a gente fala com as mesmas pessoas. É aquela dificuldade que todo grupo de representatividade tem de furar bolhas. Então, quando ele está classificado mais genericamente, a gente permite que ele acesse pessoas magras que recebam esses dois pés no peito e comecem essa reflexão.
Entendi, acho que foi mais ou menos nessa linha que eu queria te ouvir mesmo, porque é muito uma preocupação minha que seja um livro que fique restrito a quem já está discutindo a pauta ou a quem já tem uma afinidade com isso. Mas eu acho que é imprescindível que pessoas magras e que são pessoas que estão nos oprimindo o tempo todo leiam o livro, né? Encontrem o livro. Mas daí o meu medo de taxar ele como um livro que tá nessa caixa, né, de antigordofobia e de antipressão estética, afastar pessoas magras, no caso. Mas, para além disso, é isso. Eu acho que é um excelente livro de contos, para além dessa temática que permeia. E eu queria te perguntar sobre o título. Como é que você pensou nesse título? Porque eu acho que é um título muito genial, assim. Ai, gente, muito obrigada. Então, pessoal, porque Baleia foi o meu apelido 101 de criança, porque eu fui um bebê gordo. Então, eu nunca tive eu tive brevemente, por um período de loucura, uma experiência de ser magra, mas a grande maioria da minha vida eu fui uma pessoa gorda. Então, Baleia sempre foi o apelido 101 do bullying. E osso de baleia, né, é uma alusão do que existe por dentro desse estereótipo, o que existe por dentro da ofensa e do xingamento e da agressividade, o que está além, o que se esconde por trás dessa agressão mesmo. Do que para mim é uma violência. Não pode, eu te cortei, né? Uma coisa que eu achei muito legal também, queria que você falasse sobre. Eu li o seu livro sequencial. Eu comecei com Qualidade de Vida, que eu acho que ele abre muito bem. E eu acho que ele fecha muito bem também com aquele conto da Bárbara, né? Que é uma invencível, lutadora. Ela não consegue estar fora de luta nenhuma. É a arma de guerra. E você pensou nisso também, nessa sequência lógica dos contos? Ou não necessariamente foi uma coisa aleatória? Não, pensei. Eu tentei ir dividindo o livro, porque eu conversei com o TK Pereira, que é meu namorado, ele também é escritor. Uhum. E a gente, quando eu terminei de escrever todos os contos, a gente sentou e fez meio que um termômetro dos contos. Conto que era engraçadinho, conto que era pesado, deprimido, horrível, e conto que levantava uma bola, uma reflexão. Então a gente tentou fazer essa divisão dentro do livro, para que o livro tivesse fôlego também. Porque tem uma sequência de contos ali que, se enfileirada, meu Deus do céu, pra mim, me história. Então a gente tentou pulverizar, né, para que o livro tivesse fôlego. E o Arma de Guerra, apesar de não ser o último conto que eu escrevi, quando eu escrevi eu tive certeza que era ele que fechava o conto, porque ele que sintetizava a mensagem que eu precisava deixar, de invencibilidade. Porque teve uma vez que estava assistindo um TED Talks, que era de uma militante também gorda, que uma frase dela me marcou muito, que é: um corpo gordo que não se desculpa explode a mente das pessoas. E isso é como se fosse um superpoder, né? Então, quando eu terminei esse conto, eu tive certeza que era essa mensagem que eu queria deixar. Então, por isso, ele foi de propósito final. Legal, muito bacana. E como é que foi o teu processo criativo, assim? Porque eu escrevo muito sobre corpo quando eu tô puta, quando eu tô com raiva, quando acontece alguma coisa, ou quando transborda a raiva acumulada do dia a dia, né? Porque a gente passa pelo menos umas 15 raivas todos os dias. E aí, Santa quando Maria. isso transborda... Aí eu fico muito brava e aí eu meto textão. E aí eu queria saber como é que é o teu processo. Você escreve quando você tá bravo, ou você tem uma rotina de escrita, como é que é? Então, Jéssica, já vou te contar, mas eu só queria te dizer que sua série de textos sobre a Cléo Pires foi assim... Foi demais, né? Desabafo, meu Deus do céu, você me realizou. Eu queria aproveitar pra todo mundo ouvir, gente, eu não tenho absolutamente nada contra a Cléo Pires, eu até achava ela gata antes dela ficar com a boca do Coringa. Mas... eu não tenho nada contra ela, ela só não é gorda. A única coisa que eu quero falar é que ela não é gorda, gente. Só isso. Acabou, vai, vamos lá. Que fique claro. Enfim, só isso, eu não tenho nada contra ela. Ela só não é gorda, só isso. Não, mas então, sobre o processo criativo de escrita do livro, eu passei por uma série de experiências muito pesadas, porque uns
4 anos pra cá, eu determinei que eu ia ficar magra. Então, eu fui até as últimas consequências. Eu só não fiz a bariátrica porque antes da bariátrica eu passei um balão intragástrico na frente que destruiu minha saúde, então eu não conseguiria fazer uma bariátrica porque eu estava muito obcecada. Então, assim, eu tive, assim, fundo do poço, 10 metros de cocô e eu, nos últimos anos. E aí, o meu processo de reerguer, de sair desse fundo do poço, que envolveu acompanhamento psicoterápico e tudo mais, foi me mostrando umas coisas, foi me mostrando umas verdades. Então, ao longo de 2 anos, nos últimos 2 anos, eu comecei a entender esses processos que para mim antes eram muito normalizados, porque eu estava na missão, né? Então eu fui começando a entender esses processos como se fosse uma revelação. Cada conto ali foi uma epifania para mim. Então, os contos, eles meio que têm temas que fazem parte desse processo meu de iluminação. E aí, à medida que eu ia tendo uma iluminação, né? Vou chamar de iluminação porque eu acho que é o que define. À medida que eu ia tendo um aprendizado de que eu não precisaria estar fazendo as coisas que eu estava fazendo, pelos motivos que eu estava fazendo, eu tentava colocar isso em forma literária para poder passar essa mensagem para frente. Porque eu passei uma época, eu fiz um Instagram também, e eu passei numa época só falando assim, galera, aprendi uma coisa muito importante que vocês precisam saber. E eu vi que isso não surtiu efeito, porque as pessoas, elas batem nessas costas, falam parabéns, você é lindo do jeito que você quiser, e imediatamente na frase seguinte falam que estão gordas, que engordaram 2 quilos e elas têm que ficar atentas e começar uma dieta. Então, foi esse processo aí. À medida que eu ia me realizando de coisas, eu fui colocando nos contos essas realizações. Como que dentro disso que você está falando, quando você publica, né, eu já falei essa frase 1000 vezes, que o Borges, quando ele fala, né, ele fala, a gente publica para ficar livre disso, para ficar livre da história, né? E como você acha que pode lidar agora com o seu livro de estreia? Eu converso muito com a Jéssica, eu ouço muito a Jéssica, né? Você falou como eu sou uma pessoa magra, eu gosto muito de aprender e de ouvir com ela, eu tenho o privilégio de ser amigo dela, então eu consigo ver um pouco do que ela quer, ouvir um pouco do que ela quer falar, que hoje é tudo elencado muito com a gordura como uma doença máxima, né? Sob o escopo da vida saudável, esse meio de reação rápida, né, que a internet tem, o Instagram hoje você com 2 cliques destila o ódio que tem, destila o preconceito, né? Como que você acha que isso pode ser diferente com a Lorena escritora publicada e com a Lorena antes, assim? Como que você acha que a sua relação pode mudar com isso? Eu acho que o livro, ele me dá uma plataforma de discussão, porque a partir do momento que a gente está discutindo a Diana, a gente não está discutindo a Lorena. Então, eu acho que isso deixa as pessoas mais à vontade, aquelas que estiverem abertas, obviamente, para poder estender o debate e formar alguns conceitos. Porque uma coisa que eu percebi quando eu comecei a compartilhar minha história mais profundamente, minha história Lorena, é que ela tornava as pessoas extremamente constrangidas. Porque eram coisas muito difíceis que eu estava falando, que eu estava num movimento de querer compartilhar, e as pessoas, elas ficavam com muita pressa de legitimar minha história, de falar que eu estava bem e que tudo ia ficar bem, porque era tudo muito pesado e muito difícil, e as pessoas não querem isso. Então, eu acho que quando eu coloco um livro na frente com uma pessoa fictícia, dá uma leveza, porque as pessoas pensam, pô, isso aqui ninguém assassinou ninguém, para não dar mais spoiler. Mas a gente pode tentar discutir o efeito de uma dieta aqui por causa disso. Nossa, será que alguém pensa isso mesmo? Será que isso é uma metáfora? O que é isso e tal? Então, eu acho que essa é a diferença da Lorena com o livro, da Lorena sem livro. O livro me deu amenizou esse diálogo. Lorena, a gente sabe que você está com horário, né? Foi muito legal bater esse papo com você. A gente tem um quadro que chama Na Estante, onde a gente pergunta para o nosso entrevistado um livro que esteja lendo no momento, ou um livro que marque muito, que tenha marcado a vida, que queira falar sobre ele. E a gente, no finalzinho, a gente gosta de falar um pouco disso. E na sua estante, o que a gente tem? Já posso dar a minha indicação? Pode.
Então, eu tô lendo agora o Hibisco Roxo, da Chimamanda, mas eu posso dar 2 indicações? Claro, quando você quiser. Que são livros dentro da temática, né? Que precisamos seguir na luta, né, gente? Sem dúvida, sempre. Mas aí, 2 livros dentro dessa temática que eu queria compartilhar com vocês, que fundamentaram um pouco o meu processo, né, de conhecimento, né, de realização dessas verdades. E aí eu queria que ele fosse útil também para quem está nos ouvindo, que às vezes eu deve ter falado com certeza, que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é um beabá de que por que você acha que as coisas que você acha bonitas são bonitas, o porquê desse movimento. E Gordura é uma questão feminista, da Sylvie Orbach, que explica também um pouco dessa relação das mulheres com das mulheres com o corpo gordo, de por que esse papel da mulher gorda é tão problemático para as mulheres. Legal. Muito bom, dicas anotadas. E você, Tadeu, o que você tá lendo? Eu comprei o livro 47 Contos do Juan Carlos Onetti, escritor uruguaio, que eu já queria conhecer faz tempo. Li alguns contos dele já, mas faz tempo. E eu tava querendo sentar e estudar ele mais a fundo e comprei e tô bem feliz, começando agora. E você, Jéssica? Eu vou deixar uma dica que também é dentro da temática, que é o Não Sou Exposição, da Paola Alteia, que também foi editado pela Quintal Edições, e que é um livro incrível que trata de corpo e trata sobre a questão da gordofobia pela ótica de uma nutricionista, e ela desmistifica total a crença de que é gordo porque come muito, é gordo porque não sabe comer, e aí eu acho incrível, acho que devia ser obrigatório, eu tenho vontade de estampar frase por frase e colar em lambi-lambi em todas as cidades do mundo, para as pessoas serem forçadas a entender e parar de falar merda. É Muito isso. legal. Queria indicar demais esse livro. Boas dicas. Esse quadro faz muito sucesso. E o pessoal sempre cobra esse quadro, eles anotam. Lorena, brigadaço por tudo, nossa, que papo gostoso que a gente teve. Eu amei também. Muito Lorena, bom. obrigada. Desculpa os nossos desencontros. A gente amou seu livro e a gente quer você participando mais vezes. Quem sabe ao vivo, pra você ver o tanto que o Tadeu é bonito. Ô, pessoal, eu que agradeço demais o convite. Me desculpe por não conseguir ficar mais. Sem Imagina. problemas. Adorei essa conversa também. Me chamem sempre que precisar. Estou à disposição. Foi muito Obrigada. legal e brigadão mesmo pela força e pela presença. Um A beijo. gente vai ficando por aqui. Beijão pra todo mundo em casa também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo.